Boa tarde. Ato público marca o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes do trabalho. Mais de 100 mil contribuintes maranhenses ainda não declararam o imposto de renda. E veja também, Sampaio vence o Icasa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Repórter Maranhão está começando agora. O fim de semana foi marcado pelo Dia de Mobilização contra a Gripe. Nos postos de saúde de São Luís, idosos e crianças compareceram para se imunizarem contra a doença. No dia de mobilização contra a gripe, muitas mães levaram os filhos nos postos de saúde para serem vacinados. E cessaram a doença, né? Importante. Além das crianças com idade de 6 meses a 5 anos, gestantes e pessoas com mais de 60 anos também compareceram aos postos de vacinação. Essa aí já é a terceira, a quarta, parece. É uma coisa assim, né? Me lembro mais. E a senhora acha importante tomar a vacina? Achei importante para mim. Gostei demais. A primeira dose que ele vai tomar é hoje. Para a gripe? É, para a gripe. E cumpre direitinho a caderneta de vacinação? Todas. A vacina é oferecida aos grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias. De acordo com estudos da Organização Mundial de Saúde, a vacina reduz entre 32% e 45% as internações causadas por pneumonia e entre 39% e 75% a mortalidade causada por complicações da influenza. É de extrema importância, porque vão estar se prevenindo, são os grupos mais vulneráveis e que eles precisam estar protegidos realmente contra a gripe, evitando assim internações por pneumonias, tá? Hospitalizações. A vacinação contra a gripe se estende até 9 de maio. Profissionais de saúde, indígenas, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, presos e funcionários do sistema prisional também devem se vacinar. Os portadores de doenças crônicas devem apresentar prescrição médica no ato da vacinação. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a cada ano cerca de 700 mil acidentes são registrados no Brasil. E para marcar o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, um ato público foi realizado na Superintendência do Trabalho e Emprego em São Luís. As 78 velas simbolizam o número de vítimas de uma explosão ocorrida em uma mina em 1969 no estado americano da Virgínia. A tragédia motivou a Organização das Nações Unidas, ONU, a instituir o 28 de abril como Dia Mundial de Luta pela Segurança e Saúde do Trabalhador. Estima-se que anualmente 270 milhões de acidentes de trabalho ocorram em todo o mundo. No Brasil, o quarto país no ranking, são 700 mil por ano. No Maranhão, o descaso com o trabalhador é evidenciado pelos números de auditores fiscais. São apenas 49 para os 217 municípios. Em 2012, foram 5.190 acidentes, com 43 mortes e 68 casos de doenças profissionais. Essa situação de precarização da fiscalização já foi até a Organização Internacional do Trabalho e nós estamos aguardando essas pressões que venham desses organismos internacionais para que o governo brasileiro realmente cumpra, né, a Convenção 155, que trata, né, da segurança e saúde do trabalhador. Os números oficiais aqui divulgados refletem nos gastos previdenciários, mas não na realidade, pois estima-se que aproximadamente 50% do mercado de trabalho maranhense é dominado pela informalidade. A informalidade no tocante à segurança e saúde no trabalho é muito ruim, porque ele não tem um dos primeiros direitos dele, que é a carteira assinada. Então, quem não se preocupa em assinar a carteira do trabalhador, não vai se preocupar em fornecer equipamento de proteção individual, em instalar as proteções coletivas. A fim de sensibilizar sobre a importância da prevenção dos riscos ocupacionais, foi promovido o debate na Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão, com a participação da sociedade civil e entidades sindicais. Na medida em que a legislação exige e determina que a responsabilidade por garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores é do empregador. Então o empregador tem um papel preponderante nesse acontecimento. Da mesma forma, né, o trabalhador.
o trabalhador também tem um papel importante no sentido de denunciar as irregularidades, né, e buscar melhoria nas suas condições de trabalho. O número de atropelamentos causados pela displicência de pedestres e motoristas no trânsito de São Luís é alarmante. Em apenas 4 meses, mais de 600 pessoas foram vítimas da violência nas ruas da capital. Acidentes com pedestres não param de acontecer na cidade. Segundo dados do Hospital Socorrão 1, já são 664 casos este ano. Eles representam 60% do total de acidentes de trânsito na capital. Nas ruas, flagramos pedestres desatentos ao sinal e carros indo pela contramão em pleno centro. Mas afinal, quem contribui mais para os acidentes, pedestres ou motoristas? A culpa tá dos dois, porque às vezes os dois eles não colaboram com a lei. Para falar a verdade, são os dois. Se cada um de nós se conscientizasse em seguir a norma de trânsito, seria bem mais fácil. 2 pessoas foram atropeladas nos últimos dias em São Luís. Uma delas bem aqui, onde ainda está a marca da perícia. A vítima era um senhor de 70 anos e foi atropelado por um ônibus. Ele estava a um pouco mais de 5 metros da faixa de pedestre. O acidente ocorreu nas imediações da Praça Deodoro, por onde passou a técnica de segurança instantes depois. Sempre a gente vai entrando no ônibus e eles já vão arrancando. Entendeu? Então isso contribui muito, favorece muito para esse tipo de acidente. E aquele era um senhorzinho, ele tinha mais ou menos uns 70 anos. A costureira lembra que escapou por pouco de ser atropelada. Eu quase que me mato ali, que eu cheguei aqui, estava aberto e eu não sabia que hora que ele abriu. Aí fui tentar atravessar e o motoqueiro veio, quando chegou só não me bateu porque o moço me puxou para trás. A decisão da Superintendência do Banco do Brasil no Maranhão de reduzir o horário de funcionamento dos caixas eletrônicos vem causando polêmica. O objetivo do órgão é diminuir a incidência de assaltos. Porém, muitos clientes se sentiram prejudicados. Continua a determinação da redução do horário de atendimento dos caixas eletrônicos em algumas agências bancárias em São Luís. No fim de semana, quem procurou agências bancárias após as 18 horas encontrou as portas fechadas, como nesta agência do Reviver, que tinha o aviso de horário de funcionamento afixado na porta. Antes tinha até um policiamento aqui, hoje em dia a gente não vê mais. E essa questão das câmeras aí eu acho que não funciona tão bem assim, porque daqui que um policial chega, o polícia chega e já aconteceu alguma coisa. Durante o período em que permanecemos em frente às agências bancárias, não encontramos nenhum policial, nem viaturas da polícia fazendo rondas no local. A gente chega aqui e não olha nenhum segurança, ele fica lá de dentro e não se sabe se tem segurança, se não tem. A gente fica nervoso. Quando você entra sozinho numa agência dessa, que entra outra pessoa, você já fica preocupado, né? Então, acho que deveria ter mais policiamento, guardas aqui na porta do banco. Com certeza. Isso aí não precisa, não só eu, como a população também vai dizer a mesma coisa. Você chegar num caixa eletrônico 8 horas da noite, você tem que olhar para todos os lados, porque não se sabe quem está perto de você. Acho que todo mundo tem medo. Hoje em dia, com a segurança, essas fugas de preso, hoje em dia todo mundo tem medo. E veja a seguir, mais de 100 mil contribuintes maranhenses ainda não declararam o imposto de renda. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 39 minutos. Faltando poucos dias para o fim do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2013, mais de 100 mil contribuintes maranhenses ainda não prestaram contas com o Leão. O prazo termina na próxima quarta-feira. Toda pessoa física que recebeu em 2013 rendimentos tributáveis acima de 25 mil precisa realizar a declaração. De acordo com a Receita Federal do Maranhão, a instituição espera receber em torno de 330 mil declarações. Até o momento, já foram entregues 220 mil, o que significa que 110 mil pessoas ainda não acertaram as contas com o Leão. E 110 mil que faltam ainda, eu recomendo, oriento que eles não deixem para o último dia. Se ele tiver alguma dificuldade com o documento, um documento assim, outro, está faltando, ele transmite a declaração para não incorrer em multa e depois ele faz a retificação com calma, ele pode fazer isso depois. Mas é importante que
que ele mande essa declaração no prazo. Esse contador afirma que ainda não realizou a declaração do imposto de renda esse ano por falta de tempo. Geralmente eu faço dentro do mês de abril, no decorrer do mês de abril, mas nunca deixo para a última hora. Hoje mesmo, porque esse mês é porque a demanda também foi muito, a procura foi grande, né? A gente procurou priorizar os nossos clientes, mas vai dar tudo certo, nós vamos fazer a nossa também. Eu costumo sempre antecipar para que evite a correria de último momento, entendeu? Você deixou para a última hora por quê, senhor? É porque a última empresa que eu trabalhei foi lá em Imperatriz. Aí eu estou correndo atrás do documento de lá, que eu não consegui resgatar o documento para me declarar o imposto de renda. Quem ainda não realizou a declaração de imposto de renda de 2014 precisa se apressar. O prazo termina dia 30 desse mês e a Delegacia da Receita Federal de São Luís está realizando um plantão diário especial das 8 às 12 horas para orientar melhor o contribuinte sobre dúvidas e procedimentos. Só lembrando que a declaração do imposto de renda deve ser enviada para o endereço eletrônico receita.fazenda.gov.br até o dia 30 de abril. Agora vamos falar de futebol. Pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa foi a Juazeiro do Norte com mudanças no time e também no esquema tático e conquistou um resultado que nem o mais otimista dos tricolores esperava. Aos 37 do primeiro tempo, Eloir cruzou e William Paulista fez de cabeça, 1-0 para o Sampaio. Aos 41, foi a vez de Eloir aproveitar o cruzamento e cabecear por fundo das redes, marcando o segundo do tricolor maranhense. E no comecinho do segundo tempo, Valber arriscou de fora da área, a bola desviou e enganou o goleiro Jonathan. Final no Romeirão, em Juazeiro do Norte, e Casa 0, Sampaio Corrêa 3. E a segunda rodada deu mais uma demonstração do equilíbrio da Série B. Veja como foram os outros resultados. Reinaldo fez o primeiro gol da Arena Pantanal e fez 1-0 para o Luverdense contra o Vasco. Rubinho ampliou de pênalti. Iago ainda fez um belo gol, mas não impediu a derrota do time carioca. Luverdense 2-1. No Canindé, Rudinei abriu o placar para a Portuguesa, mas Flávio Caça-Rato deixou tudo igual para o Santa Cruz. Na Arena Pernambuco, Rodrigo Careca fez os 2 gols da vitória do Náutico sobre o Vila Nova. Na ressacada, melhor para o visitante Bragantino, que fez 2-1 no Avaí. Outro mandante derrotado foi o Paraná, que perdeu para o Joinville por 3-2. Já o próximo adversário do Sampaio, o Oeste, venceu o América de Natal por 2-1. Atlético Goianiense e Ponte Preta ficaram no 2-2. Em Natal, o ABC venceu o Boa Esporte pelo placar mínimo. E no Independência, o América Mineiro goleou o Ceará por 3-0. Com esses resultados, o Sampaio Corrêa subiu da última para a 8ª colocação. O líder é o América Mineiro, que soma 4 pontos, um a mais que o tricolor maranhense. Boa tarde, Roberto. Foi um bom resultado para o Sampaio, né? Isso não tem a menor dúvida, até porque, como você bem disse, nem o mais otimista dos torcedores do Sampaio Corrêa esperava isso. Se o Sampaio viesse com um empate, seria um grande resultado. Mas fez mais do que isso. E mais do que a vitória, é preciso dizer que o Sampaio jogou, venceu por 3, poderia ter vencido por 4 ou por 5, e fez um grande jogo. Isso é que foi o mais importante, porque a gente falava e temia por essa situação em decorrência do grande número de desfalques. Esse não é o time principal. Então o Sampaio segurou a pressão dos primeiros 15 minutos e depois começou no contra-ataque pela esquerda com Valber, e aí me parece que o Edgar provavelmente não tem mais chance de voltar à condição titular, porque o Valber jogou uma enormidade, e foi criando então as situações de gol, até que ele mesmo fechou o placar com esse belo gol que você acaba de ver aí, sendo o terceiro, jogando uma enormidade. Mas penso que o fundamental foi ter acertado na formação do meio de campo, ali com o Jonas e o William, né? Mais o
o Eloir e o Arlindo Maracanã. Esse meio de campo deu uma certa segurança, um sentido de marcação, porque no primeiro jogo a zaga ficou muito exposta. Com o Alex, que é novo, por ali nas costas do Alex, o Paraná conseguiu fazer os seus gols. Nesse jogo contra o Icasa, o Sampaio não deu chance para o Icasa, foi uma marcação muito forte, sobressaindo algumas peças que para mim foram extremamente importantes. Primeiro, o Edmar, lateral, o zagueiro, perdão, o Edmar. O lateral esquerdo, Jadson, jogou muito bem, ele é zagueiro, foi improvisado. Né? O Valber, muita bola. E o atacante William, que jogando sozinho lá na frente, infernizou a zaga do Icasa. Então, penso que esse é um resultado. Para um time completamente desfigurado, jogar o que jogou e conseguir a vitória da forma como venceu, é que é realmente animador. Agora, Série B quebra qualquer lógica. Você vê hoje o Ceará, que havia vencido com o time reserva, perdeu agora, levou de goleada para o América de Natal. Então, é um perde-ganha danado. Tomara que o Sampaio consiga ter aí uma estabilidade, uma regularidade para que ele possa ter um bom desempenho. Agora, Roberto, o Sampaio vai ter 2 jogos em casa. Dá para... Além do jogo da Copa do Brasil, né, contra o Palmeiras, ele tem pelo Campeonato Brasileiro mais 2 jogos, a começar pelo Oeste. E aí vamos ver como se comporta o Sampaio em casa, porque aí é uma outra situação. E o Sampaio costuma jogar bem fora, porque aí é o adversário que o ataca, que o agride. E ele tem uma postura de defesa saindo para o contra-ataque. Esse é o melhor jogo do Sampaio. Aqui contra o Paraná ele sentiu dificuldade porque ele teve que sair. Aí esta é uma postura que ele precisa, em casa, começar a fazer valer a força que ele tem dentro do Castelão. E aí pode ser uma boa arrancada. Lamentavelmente agora, uma outra situação que a gente lamenta, mas envolve Sampaio Corrêa e envolve o Motoclube, é a briga das torcidas organizadas. Isso inviabilizou a realização do jogo do campeonato de futsal feminino. Iam jogar Moto Sampaio, no feminino. E olha, e foi um confronto entre as duas torcidas, um negócio lamentável. A partida de futsal feminino entre o Sampaio e o Motoclube, que se enfrentariam pela última rodada da fase de grupos da Copa Mário Dete Carneiro, foi cancelada neste fim de semana. O cancelamento da partida ele acontece exatamente quando há interferência masculina, infelizmente masculina, num projeto feminino. As duas torcidas organizadas, Motofolia e Barões da Fiel, se enfrentaram aqui. Quando eu estava chegando, eu só vi a torcida do Moto, ela estava vindo por aquele lado. Quando a torcida do Barões da Fiel, que estava mais ou menos ali, viram as pessoas de lá, eles começaram a tirar pedras e também soltar rojão. Segundo o organizador da Copa Mário Deste Carneiro, o time do Sampaio já está desclassificado por causa da violência da torcida. E a organização irá se reunir esta semana para analisar as imagens do confronto e definir se o time do Moto também será desclassificado. Qual o prejuízo disso para o campeonato? Não só para o campeonato, mas para a imagem do futsal feminino que vinha crescendo. O Moto já vem há 10 anos com a participação em campeonatos. O Sampaio, com a inclusão esse ano, veio a acrescentar mais, a brilhantar mais a modalidade. Mas, infelizmente, não só no futsal, mas também como no futebol, as torcidas organizadas vêm vandalizando o esporte. E isso prejudica a imagem do esporte. Se os 2 times forem desclassificados, qual o prejuízo para o campeonato? O dinheiro que a gente investiu, as meninas, entendeu? Principalmente a gente que ainda não estamos com um patrocínio direto como eles têm do Motoclube. Bom, esse é um problema que a gente percebe, a questão precisa ser enfrentada dessas torcidas organizadas, que não contribuem nada, absolutamente nada, e está aí o que se viu. Agora, isso era possível se prever pela movimentação, se bastaria ter acompanhado pelas redes sociais aqueles que organizam a competição, se tivesse um mínimo de competência, acompanhar pelas redes sociais, teria chamado a polícia e isso poderia certamente ter sido evitado. Obrigado, Roberto. E São Luís amanheceu com sol e muitas nuvens. Veja a previsão do tempo para todo o estado.
São Luís predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Caxias, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Balsas, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 23 e máxima de 31 graus. E veja a seguir, maior festival de teatro itinerante apresenta mistura de dança e técnicas circense em São Luís. Você acompanha logo depois do intervalo. Agora são 12 horas e 53 minutos. A 17ª edição do projeto Palco Giratório do Sesc une dança, teatro mudo e técnicas circenses. A mistura foi apresentada no espetáculo Homens de Sola de Vento, da Companhia Paulista de Teatro. O maior festival de teatro itinerante do Brasil chegou a São Luís com o espetáculo Homens de Sola de Vento. A primeira apresentação do projeto Palco Giratório do Sesc, na 17ª edição, conta a história de uma dupla de viajantes que, limitada a viver num saguão, tenta criar um espaço pessoal para cada um. Em linguagem autoral, o espetáculo da Companhia Paulista une dança, teatro mudo e técnicas circenses em 60 minutos bem temperados com humor. Pelo fato de a gente não usar a palavra, de uma certa forma, cada pessoa do público vai inventar a sua própria história, se baseando em fatos que ela mesma já viveu, já conheceu. Então, geralmente, acho que cada pessoa que assiste o público sai com um sentimento forte de identificação, de ter visto situações que elas já conheceram, já passaram por essas situações. As técnicas aéreas e um pouco de acrobacia ali misturado com dança são duas técnicas muito presentes no trabalho. E a gente está nesse projeto, no Palco Giratório, convidado por uma curadoria de São Paulo que cuida do circo. Então a gente tem essa missão, essa honra de transitar pelo Brasil representando o circo paulista, uma forma de fazer o circo paulista e o circo brasileiro. Assim, para a gente também é muito gratificante. Nesta primeira etapa do projeto, ainda acontecerá a apresentação de mais uma peça na terça-feira, 29 de abril. A entrada é gratuita e o ingresso deve ser retirado na bilheteria do Teatro João do Vale 1 hora antes. O projeto, cada vez mais ele se reafirma em seu objetivo de descentralizar as artes cênicas no Brasil. É considerado atualmente o maior projeto da América Latina de teatro, de artes cênicas, itinerante. Então, é uma estrada bastante longa, quase 20 anos de realização. Muitos grupos que já circularam pelo Brasil, já tivemos 2 grupos do Maranhão. Então, é um projeto importantíssimo para as artes cênicas no Brasil, na América Latina. Amanhã, o coletivo artístico As Transvestidas do Ceará irão apresentar o espetáculo Uma Flor de Dama, no projeto Palco Giratório. A apresentação começa às 7 horas da noite no Teatro João do Vale. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes do espetáculo. Com o objetivo de levar um pouco de cultura às pessoas carentes, um grupo maranhense apresentou Produções Arte embaixo de uma ponte em São Luís, produções artísticas. A ideia chamou a atenção da criançada. Sob a ponte, o panorama visto pelos moradores, em especial pela criançada, incluía as histórias da Companhia do Imaginário. Imagine uma lagartixa que sonha em se transformar em um jacaré. É verdade. Eu transformo qualquer coisa em qualquer coisa, mas a minha especialidade mesmo é transformar
transformar lagartixa. Eu me formei para transformar lagartixa em jacaré. O objetivo das histórias é essa coisa de você despertar a consciência nas crianças. E nesse caso dessa história, de que as crianças possam se aceitar, né? Você pode ver ali que naquele momento, né, o jacaré, a lagartixa não está muito satisfeita em ser uma lagartixa. Ela deseja ser um jacaré. Então, quando ela percebe ali as desvantagens dessa transformação, ela acaba querendo ser o que ela é mesma, né? Então, é parte da questão da aceitação. O objetivo principal é esse. E transformar através da arte a realidade das comunidades mais carentes da capital e demais municípios do estado é o foco principal do grupo Éguas Coletivo Audiovisual. Formado por jovens universitários, a intenção de mudança através da arte é moldada com o projeto Éguas na Estrada, onde atividades são desenvolvidas com a participação de voluntários. Gente tipo Célia, que com o tecido acrobático dela, busca aos poucos desatar tantos nós sociais. Eu gosto de usar muito a questão da acessibilidade. A acessibilidade da arte enquanto processo de inclusão social mesmo. Atentas a tudo, a criançada sabia o que mais agradou. Eu gostei da pipoca e do palhaço e da brincadeira. O agrado final veio com a exibição da animação Kirikou e a Feiticeira, do francês Michel Ocelot. Mãe, cadê meu pai? Ele foi lutar contra Tarapá, a feiticeira. E ele não comeu. Para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.